O mercado cripto apresenta grandes oportunidades e uma grande assimetria. Apesar disso, muitos acabam perdendo dinheiro por erros comuns, que com conhecimento podem ser evitados. Existem dois principais tipos de investidores iniciantes em criptomoedas: os que nunca investiram em renda variável e os que já investiram, mas não conhecem a tecnologia blockchain e o ecossistema cripto como um todo. No vídeo de hoje, vamos focar no primeiro caso, para quem está chegando agora no mundo dos investimentos de renda variável e precisa entender como o mercado funciona e como se proteger de alguns problemas. Trataremos do outro caso futuramente. Investimento de renda variável são aqueles que não garantem nenhum tipo de retorno conhecido, como acontece na renda fixa, na qual se conhece a taxa de juros que se receberá, ou quais índices esse retorno está associado, como na poupança, CDBs e títulos públicos. A renda variável leva esse nome porque o preço do ativo está sujeito à oferta e à demanda dele no mercado, ou seja, seu preço está basicamente associado ao desejo de investidores de comprarem e venderem esses ativos naquele momento. Com isso, apesar de poder proporcionar perdas caso não haja interesse pelo ativo no momento, esse mercado também pode proporcionar ganhos muito maiores dos que o da renda fixa, que muitas vezes tem um retorno bastante próximo da taxa básica de juros, que muitas vezes é usado apenas para cobrir a desvalorização do dinheiro gerado pela inflação. A renda variável, por isso, é sem dúvidas o maior atalho para se construir patrimônio. Porém, ele demanda um conhecimento e gestão de risco para aproveitar essas características de forma segura. Então, vamos conhecer quais são os erros que atrapalham nessa hora. O primeiro erro do iniciante é errar o momento de compra de um ativo. Muitas pessoas conhecem um jargão que se deve comprar na baixa e vender na alta, mas existem dois grandes problemas em relação a isso. O primeiro é que quando o ativo está desvalorizado, ninguém sabe dele. A procura em sites de busca cai brutalmente. Isso faz com que poucas pessoas fiquem sabendo que ele está em um bom ponto de compra. Na maior parte das vezes, essas pessoas ficam sabendo quando o preço já está em alta, pois muitas propagandas e reportagens são feitas. Vários canais e perfis de diferentes mídias não param de falar desse ativo. E se não bastasse o iniciante não ter comprado na baixa, acaba comprando na alta por conta do FOMO, uma sigla que significa Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, ou seja, o medo de se arrepender de não comprar e ver o ativo disparar de preço. O segundo grande problema é do iniciante que está acompanhando o ativo na baixa, mas quer esperar o melhor momento para comprar. Porém, é muito difícil e praticamente uma questão de sorte acertar o ponto exato do fundo do mercado, e eles podem acabar perdendo a oportunidade de comprar numa região de fundo, esperando sempre cair mais. Se um ativo está com um preço muito descontado e apresenta bons fundamentos, a melhor estratégia é o aporte fracionado, isto é, comprar de pouco em pouco em regiões onde o preço já está descontado. Quando se vai comprando um ativo aos poucos, se o preço cair, você tem caixa para comprar mais, pois não aportou tudo de uma vez. Mas também se subir, não está completamente de fora e aproveitou a valorização até ali, podendo realizar vendas parciais, tirando algum lucro. Essa estratégia cria um preço médio de compra, dentro daquele período em que o preço está baixo, o que reduz a exposição do comprador à volatilidade do mercado. O segundo erro é errar o momento de vender o ativo. Assim como o mercado não te avisa o ponto exato do fundo, ele também não te avisa quando o topo acontece. Dessa forma, muitas pessoas ficam esperando um ponto ideal de venda e acabam perdendo grandes oportunidades. A queda depois de um topo, muitas vezes, acontece de maneira rápida, principalmente após uma subida muito forte. E muitas vezes os caçadores de topo acabam perdendo boa parte da valorização que tinham conseguido. Com isso, é muito importante definir estratégias de realização de lucro. Para ativos mais arriscados, como as altcoins de menor market cap, a estratégia pode ser, por exemplo, tirar o valor investido após uma forte valorização, ficando exposto ao ativo apenas com o lucro da operação, pois da mesma forma que valorizam mais forte, podem ter quedas proporcionais. Para os ativos que você confia mais no longo prazo, você pode realizar vendas parciais após fortes valorizações, ir descascando uma porcentagem que para você não faça grande diferença no potencial de valorização desse ativo, pode te dar um caixa para aproveitar qualquer nova oportunidade nesse ou em outro ativo. A venda, assim como o aporte, pode ser fracionado, de forma a vender uma parcela por dia, por semana ou por qualquer período definido, enquanto o ativo está no valor maior, tendo o mesmo efeito da redução da volatilidade da compra. Estudar análise gráfica pode te dar muito mais noção de quando são bons momentos de compra e realização de lucro dos seus ativos. E tanto para comprar e vender os seus criptoativos, você pode usar a PeerBR, uma maneira simples e sem burocracia para comprar e vender os seus criptoativos. O link está na descrição. Ali, você também vai encontrar um link para assinar a Academia Cripto, que além de 2 aulas exclusivas ao vivo por semana, com análise gráfica, derivativos e análise fundamentalista de projetos e teses, também temos centenas de conteúdos gravados e a possibilidade de participar da melhor comunidade de criptoativos em língua portuguesa, na qual temos canais para você estudar e discutir todos os assuntos do mundo cripto.
Aproveite também para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. O terceiro erro é colocar mais dinheiro do que você se sente confortável. Os mercados de renda variável, como já descrevemos, possuem ciclos, mas não é possível controlar e prever tudo o que vai acontecer no futuro. Por isso, por melhor que sejam os seus estudos e as suas teses, eles podem estar errados, e você pode perder dinheiro. Na maioria dos casos, os ciclos tendem sim a ser respeitados, e o investidor que faz um estudo e um acompanhamento constante tende a ser recompensado. Porém, se no momento em que as coisas não saem como previsto, o investidor errou na mão e colocou mais dinheiro do que pode perder, ou colocou algum dinheiro que tinha um objetivo diferente para ele ou para sua família, isso pode acarretar em sérios problemas emocionais. Então, um investidor iniciante nunca deve entrar em renda variável com um grande valor. É preciso estudar como você se comporta com o risco e qual a sua tolerância a ele. Algumas pessoas se sentem mais tranquilas em ver o capital desvalorizar por um tempo. Outras não conseguem lidar com a ansiedade de esperar para ver se ele vai subir novamente e acabam se desfazendo desses ativos na hora errada, vendendo na baixa. A forma certa de controlar isso é colocando a quantidade de dinheiro que você não se descontrole se perder. Ou seja, a fração que lhe é confortável do seu patrimônio que não tem outro plano, a não ser o investimento de longo prazo. Em outras palavras, é preciso colocar o dinheiro da pinga e não do leite. O quarto erro é usar qualquer estratégia sem a dominar. Muitos iniciantes começam a acompanhar canais de criptoativos e muitos deles falam de análise gráfica e acabam querendo também se arriscar a fazer trades e outras estratégias avançadas antes de as estudar e, portanto, sem nenhum domínio do assunto. Esse é um dos grandes atalhos para se perder uma grande quantidade de dinheiro em renda variável. E não adianta imitar tudo que o influencer está fazendo. Primeiramente, você não conhece a realidade por completo daquela pessoa que está falando. Além disso, muitas vezes não dá para saber como é a gestão de risco dela. Para piorar, você nem sabe ao certo qual é a índole e os interesses daquela pessoa. Existem vários casos de canais que são patrocinados por corretoras centralizadas e empresas que ganham com a liquidação dos usuários que se alavancam em mercados futuros, por exemplo. Como saber se um influencer não pode estar agindo a favor dos interesses dos seus patrocinadores? Portanto, se for realizar qualquer estratégia, estude e se exponha com pequenos valores para aprender primeiro. Com o tempo e experiência, certamente terá retornos muito melhores do que a sorte de acertar ou imitar a operação de alguém. Ao invés de ter um guru, aprenda a ser autônomo. Essa é a forma mais segura de lidar com o seu dinheiro. O quinto e último erro é ser impaciente. Invista sempre pensando no longo prazo. O tempo é o maior aliado dos investidores. É que permite o efeito da exponencialização dos seus ganhos. Primeiramente, porque te dá a oportunidade de passar por ciclos completos do preço. Se você segurar um ativo desvalorizado, até ele voltar a subir, para realizar lucro, vai estar multiplicando o seu patrimônio. E se por uma longa exposição ao tempo você ficar multiplicando o seu patrimônio, a curva exponencial vai garantir retornos cada vez maiores. Além disso, de acordo com a CVM, cerca de 90% das pessoas físicas que entraram no mercado de day trade acabam tendo prejuízo. Os gráficos de curto prazo apresentam alta volatilidade e quase nenhuma tendência. Dar um zoom out no gráfico, ou seja, observar tempos gráficos maiores, pode te ajudar a identificar qual a tendência macro e pode te fazer enxergar mais claramente em que momento estamos. Entenda que existem movimentos de preço que levam dias, outros semanas, meses e até anos. Use o tempo como seu aliado. Foque sempre no estudo e no longo prazo. E esses são 5 dos principais erros cometidos por iniciantes em investimentos de renda variável. Futuramente faremos um vídeo falando de como os investidores iniciantes em criptoativos cometem erros. O mercado de renda variável não é tão complicado quanto parece. O mais difícil é lidar com a nossa impaciência e ganância. As estratégias trazidas aqui podem te auxiliar nessa tarefa. E se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com quem você sabe que vai se beneficiar também. Eu sou o Professor Nil e faço parte da Escola Cripto. Faça parte da Academia Cripto, o melhor ambiente para o seu aprendizado. Primeiro link na descrição do vídeo. PeerBR,
Investir em criptomoedas nunca foi tão fácil. Niftify. Aqui entusiastas de NFT se conectam com oportunidades, comunidades, curadores, compra coletiva, acessibilidade.